Como que é feito o diagnóstico? Então, lembrar da tríade que eu falei para vocês, né, da exaustão, do cinismo e da despersonalização. Mas o burnout é um diagnóstico que é feito de forma clínica. O que eu quero dizer de forma clínica? Um profissional médico vai avaliar o paciente com essas queixas, analisar quais são os sintomas que ele apresenta, o histórico, tanto laboral quanto psiquiátrico prévio, a história de vida, o contexto atual em relação às queixas do trabalho e também vai conduzir um exame psíquico para entender se isso pode mesmo ser uma síndrome de burnout ou a gente pode estar falando talvez de uma outra doença, de um transtorno de humor, de um transtorno de ansiedade. Mas o diagnóstico é feito de maneira clínica. Qual o papel dos testes psicológicos? É uma pergunta que vem com muita frequência para a gente. Existe algum teste que a gente possa aplicar e que diagnostica com precisão, com acurácia o burnout? Não existe um teste que faça isso por si só. Todos os testes psicológicos que possam ser aplicados, eles fazem um complemento a essa avaliação clínica. Mas não existe, como dentro da psiquiatria toda, não existe um exame de sangue, não existe um exame, um teste psicológico que defina por si só. Então, ele é um complemento, mas o diagnóstico envolve essa avaliação clínica. Quem pode diagnosticar a síndrome de burnout? E aqui é importante fazer uma diferenciação entre qual é o papel do médico assistente e do médico do trabalho, ou também aqui já adiantando um pouco sobre a perícia, sobre o papel do perito. Então, o médico assistente, qual que é a função dele? É o médico que cuida do paciente, é o psiquiatra que está acompanhando o paciente. Então, ele vai acolher as queixas, ele vai fazer uma hipótese diagnóstica e vai conduzir o tratamento. O objetivo dele é a melhora do paciente, é acolher essas queixas, essas angústias e conduzir o tratamento para que o paciente tenha uma boa evolução do quadro. Quando a gente vai falar de um diagnóstico de burnout ou de outra doença que entende-se relacionada ao trabalho, o médico assistente, ele não pode afirmar que existe um nexo causal já a priori, sem fazer uma avaliação do local de trabalho, das condições de trabalho especificamente. Então, ele pode, frente aos relatos do paciente, colocar ali o que ele está trazendo, o que o paciente entende como causa do transtorno dele, mas ele não pode diagnosticar essa doença sem fazer essa prévia avaliação. E isso não é só uma opinião nossa, né? O Conselho Federal de Medicina, ele tem uma diretriz específica que coloca que o médico assistente não pode estabelecer esse nexo causal sem essa avaliação. Já o médico do trabalho, o perito, por exemplo, frente a essas outras informações sobre o trabalho, pode sim entender se existe alguma correlação do trabalho com a doença ou não, tá bom?